A miséria humana, mensagem de Vital Froese. Amados, levando em conta que a humanidade da Terra viveu desde os primórdios de sua civilização na condição de mundo de terceira dimensão, é natural que ela conheça apenas a energia na forma mais densa, ou seja, a matéria como é conhecida por todos. O corpo humano é também constituído desta matéria, pois caso assim não fosse, a alma não poderia experienciar a dualidade nas experiências propostas. Os olhos desse corpo material só conseguem ver aquilo que também é matéria densa, e nada mais além disso. Em virtude disso, enquanto encarnados, os humanos passaram a acreditar somente naquilo que se pode ver, ou seja, aquilo que é palpável. E dessa forma, a luta cotidiana sempre foi para obter bens materiais. Aquilo que não se vê ou não se pode tocar passou a não ter nenhuma importância. Acumular recursos sempre deu a falsa impressão de segurança. E o dinheiro se transformou no denominador comum que traçou a linha divisória entre os poderosos que comandam e os subalternos que obedecem. Criou-se uma regra que é usada para separar a humanidade em castas sociais, ricos e pobres, e colocaram todos em prateleiras divididas em classes. Embora as almas encarnadas aqui na Terra tenham por objetivo aprender a viver na dualidade, experienciando as polaridades, como numa existência todos um dia viveram a abundância e noutra experienciaram a escassez. E isso faz parte das lições dessa escola de almas. O grande problema é que ao longo dos séculos, a humanidade encarnada criou uma série de crenças e o insaciável desejo de poder. A competição tornou-se algo fora do controle. Daí surgiram as guerras, a dominação, a manipulação das pessoas sobre outras pessoas e todas as desgraças advindas dessas atitudes imorais de parte da humanidade. Embora o planeta seja uma escola de almas, onde a lei natural seja de fato a de causa e efeito, ou ação e reação, para aprender as polaridades dentro de cada ação, não é necessário ultrapassar a linha da ética e da moral. Bastaria apenas aprender como é viver em cada polaridade, sem, no entanto, ultrapassar os limites das leis divinas. Tudo ficou mais difícil para a alma para atingir a sua ascensão, quando vieram para cá raças satânicas, fugidas das guerras de Órion. Foram tais raças que, através de experimentos genéticos, criaram humanos híbridos, principalmente com reptilianos. Tais humanos possuem uma genética diferente em seus corpos emocionais, como, por exemplo, a ausência de emoções. Os humanos, por natureza, são amorosos e benevolentes. Já os híbridos possuem a frieza e o desejo de poder, muito além daquilo que seria normal entre os humanos adâmicos. E são esses híbridos que trouxeram as maiores dificuldades para toda a humanidade. Todas as misérias conhecidas são de fato criação deles. Porém, com a expansão da consciência, que a cada dia é mais acentuada, começamos a perceber que tudo não passou de uma ilusão, pois a matéria vai deixar de existir na forma como a conhecemos. A base carbono será substituída por uma base cristalina e tudo vai mudar neste planeta. Ao levantar-se os véus, entenderemos que nada existe além da consciência e da luz. Luz é tudo o que cria, pois luz e amor formam a frequência do Criador. A mesma energia da fonte que tudo emana para o cosmos infinito. Começamos a entender que somos uma alma e não um corpo material. E essa alma nada mais é que parte dessa consciência, una com o todo. E assim vamos entender que a matéria é apenas uma ilusão de ótica, vista pelos olhos físicos, que por sua vez também é matéria. Estamos agora dentro da grande oportunidade oferecida à humanidade da Terra, o tempo da ascensão das almas. Todos aqueles que entenderam as lições e as praticam dentro da ética e da moral sairão dessa escola ilusória e entrarão numa faixa dimensional mais elevada. Na verdade, é a consciência que se expande e começa a ver e a viver a realidade dessa nova dimensão.
Sairemos de um mundo de dor e sofrimento e vamos entrar numa dimensão onde não haverá mais provas nem expiações. Acabará para este grupo de almas ascensionado todo tipo de sofrimento. Não será o poder sobre os demais e nem tampouco o poder do dinheiro ou a propriedade de bens materiais que determinará o passaporte para a quinta dimensão. Será a riqueza dos valores morais que abrirá as portas da ascensão. Há, sem sombra de dúvidas, muitos que são tão pobres que só possuem dinheiro, e a passagem para as faixas dimensionais acima não se pode comprar. Apenas será conseguida através da frequência de cada alma. Muitos conhecerão de fato a miséria humana, esta miséria que não significa a ausência de recursos materiais, mas sim a falta de recursos morais. Nessa hora haverá choro e ranger de dentes. Todos serão notificados do seu destino. Aqueles que souberam usar todos os recursos e aprendizado dentro dessa escola, de forma digna e ética, adentrarão os portais da nova terra. Os demais saberão que de nada serviu todo o poder exercido sobre os outros, de forma vil e abusada, pois foi exatamente isso que decretou a sua sentença para o exílio. Ser exilado de um planeta que atinge a transição definitiva para uma dimensão acima é, sem dúvida, um duro castigo para aquele que preteriu a legítima propriedade da alma. Um golpe mortal para a alma que deixou de ascensionar, justamente por abusar dos recursos oferecidos durante o aprendizado. Aquela alma que fez as suas escolhas nas construções de bens materiais em detrimento dos bens morais. E assim se conhecerá a verdadeira miséria humana, que não é falta de bens materiais, mas sim ausência de valores éticos e morais. Eu sou o Vital Froze e a minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma mensagem belíssima do amigo Vital Froze que deve ser compartilhada por todas as pessoas que puderem. Mande para os seus amigos, para seus conhecidos, pois uma mensagem de extrema profundidade que explica sobre esse processo decisivo que estamos passando agora, neste momento. Decisivo, pois é o limite entre estarmos vibrando ainda na Matrix, na 3D, né, nos bens materiais, na busca excessiva das conquistas humanas, ou buscarmos a nossa libertação da alma através da ascensão e do caminho espiritual, permanecendo na nova terra, enquanto muitos não atingirão essa frequência. Sabemos que existe uma seleção do joio e do trigo neste momento, e cada pessoa é chamada a manifestar para ser trigo, para ser um soldado da luz, um soldado do Cristo, atingindo as propostas que ele nos ensinou. A pessoa não precisa virar santo, nem ser uma pessoa correta e perfeita em todos os seus mínimos detalhes, mas ter um mínimo de vibração, um mínimo de despertar da consciência, um mínimo de compreensão desse processo. Conforme a mensagem dita pela espiritualidade, né, para o amigo Vital Froze, lembrando que o Vital ele traz mensagens que são inspiradas pela autoespiritualidade, portanto são dignas de nossa extrema confiança. Então eles falam, né, a espiritualidade nesse texto, que pessoas que só buscaram bens materiais e que se preocuparam em dominar, em fazer todas as suas vontades humanas, né, esses não irão entrar na nova terra, e somente aqueles que tiverem os seus valores morais elevados, né? E ele faz uma comparação que, de fato, a grande miséria humana será ver essas pessoas que perderão toda a sua existência e terão que recomeçar num mundo de extrema expiação e dor, que serão os mundos primitivos, onde vão ser exiladas essas almas, onde lá eles terão tempo para pensar do mal que fizeram à humanidade e como eles poderiam estar se libertando agora, migrando, rumando, permanecendo na terra renovada, enquanto eles vão ter que se despedir de toda a sua trajetória aqui e começar tudo de novo, onde irão ensinar nesses mundos mais primitivos as almas primitivas que lá estão, né? Alguns livros falam que nesses planetas inferiores ainda estão na idade muito atrasada, descobrindo fogo, a roda, com animais ferozes e coisa parecida, né? Então nós não queremos que familiares nossos ou amigos, ou mesmo pessoas que nós amamos,
não atinjam esse mínimo necessário e acabem sendo exiladas nesses mundos inferiores. Claro que existe toda a misericórdia divina e existe um processo que nós desconhecemos aqui, né? Não vamos julgar aquilo que nosso Pai vai fazer sobre todos nós, mas é importante a frequência. Nós seremos julgados pela nossa frequência. Então não adianta dizer, Deus é bondoso, Deus me perdoa, etc e tal. Sim, Ele perdoa, mas a sua frequência tem que estar elevada. Se você se arrependeu de tudo que fez, do mal que praticou, de todas as imperfeições que você cultivou ao longo da vida, né? E você está se arrependendo até o último momento, é possível uma reparação, uma conversão. Agora tem aqueles que nem sabem que isso é mal, continuam fazendo seus atos de maldade, de poder, de ganância por toda a terra, e isso de fato compromete as pessoas. Então essa é a mensagem que nós trazemos para todos, que a luz do Cristo possa iluminar os nossos caminhos para que nós sejamos também eleitos e possamos levar conosco muitas pessoas. Então considere com seriedade essa questão. Pense com muita seriedade, isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então considere que você está se purificando e trabalhando a sua frequência para ser um humano que vai ingressar e permanecer na nova terra de luz e não ser exilado para mundos inferiores. Então essa é uma mensagem para ser compartilhada com o maior número de pessoas possíveis para que, quem sabe, a gente consiga ainda resgatar. E aqueles que insistem em permanecer no mal, como a gente sempre fala aqui, na crítica, no julgamento, no deboche, no ataque, essas coisas que a gente já falou tantas vezes, né? Essas pessoas terão duras penas, né? Duras penas, e elas vão se arrepender amargamente de terem escolhido o lado negro, o lado da sombra, em vez de ter escolhido o lado da luz, que os levaria para uma situação de grande alegria e felicidade. Então, que Deus abençoe a todos, não esquecendo que o nosso Pai está no comando de todo esse processo da transição planetária e que a luz venceu. Aguardo vocês nos próximos vídeos e assistam às nossas lives de orações todos os dias às 8 horas aí. Grande abraço, Deus abençoe. A culpa é péssima companhia. Mensagem de Vital Froze. Amados, todas as almas encarnadas atualmente, principalmente aquelas que estão aptas a fazerem a sua ascensão, passam agora por um processo de limpeza em seus registros. Limpeza essa que já foi denominada de cura da ancestralidade, ou também de limpeza dos porões. Enfim, é um processo de varredura em suas memórias, principalmente em seu corpo emocional. Ao longo das centenas de encarnações, a alma experienciou a dualidade nesse planeta de provas e expiações. Submetida ao véu do esquecimento, a memória consciente em cada uma das existências na matéria não lembra das experiências de vidas passadas. Porém, os registros nunca são apagados. Permanecem no subconsciente do ser humano como se fosse um vulcão adormecido, mas que pode explodir a qualquer momento. Toda essa bagagem de alma virá para a consciência em tempo real, quando a ascensão estiver completa. Esse tempo está muito próximo. Já foi dito aqui que esta é a última encarnação na dualidade da Terra. Obviamente, estamos num momento decisivo, o qual determinará as duas linhas de tempo, uma que levará para a luz e a outra que levará para mundos ainda de dualidade, ou seja, de provas e expiações. A cura da ancestralidade é necessária agora para dar condições à alma de deixar para trás as energias de baixa frequência, como o medo, a raiva, o ressentimento, a culpa, entre outras emoções vividas e que nos causaram dor e sofrimento durante essa longa caminhada na terceira dimensão. A culpa, juntamente com o medo, são os dois maiores obstáculos enfrentados agora pelas almas que ficarão prontas para a ascensão. Se o medo paralisa e retarda o processo, a culpa sentencia uma punição desnecessária. E como uma consciência culpada, o ser humano ainda encarnado não se acha merecedor da libertação. A culpa é um juiz fictício, criado pela alma que se sente fracassada em suas experiências. Com isso, fica martelando em sua mente sempre a mesma sentença: culpada, você é culpado, culpada, não merece ser feliz, não pode ter certas coisas, pois não o fez por merecer, e assim por diante.
A consciência culpada está presa num conflito existencial. Ela mesma se auto-boicota, não se permite nada que lhe possa trazer benefícios. Ela não é feliz nos relacionamentos, pois a culpa lhe diz que não é merecedora. Ela não é bem-sucedida no âmbito profissional, porque também sua consciência lhe diz a mesma coisa. E ela não pode ter abundância financeira, pois ao se sentir culpada, entende que merece a escassez. Amparando as arestas dos pormenores, uma consciência culpada vive plenamente a escassez, quando, na verdade, nada impediria que ela vivesse a abundância natural das coisas. Muitos ainda acreditam que tal condição limitada é o seu karma. Isso não é verdade. Já contei aqui que a maior causa do sofrimento por que passam as almas prontas para a ascensão é a resistência autoimposta em mudar. Ao resistir fazer as mudanças necessárias, que nada mais são do que o entendimento e a mudança das crenças limitantes, fazem com que a alma encarnada sofra um tempo extra, isto é, escolha. Por isso também nos dito que a dor pode ser apenas uma opção. E a culpa prende a consciência numa dor desnecessária também. Muitos ainda não estão entendendo como se libertar da culpa. Deixemos claro aqui que a culpa é um sinônimo de arrependimento. Na verdade, as crenças impostas são as maiores responsáveis pela culpa. Acreditar na punição divina pelos erros cometidos leva ao sofrimento desnecessário, pois nada pode mudar uma ação já executada. Tomar consciência de que somos alunos de uma escola de almas e por isso estamos aqui para aprender exatamente como é viver uma mesma situação nas suas duas polaridades, isto é, ora na ação do bem e ora na ação contrária. Nos faz passar pela experiência a qual nos propusemos antes de vir aqui nesse planeta escola. Entender que não existem erros, mas sim aprendizados em todas as situações, até mesmo quando a alma encarnada tem a consciência de que tal atitude não é ética e nem moral. Ela está aprendendo quais as consequências que advirão em virtude desta ação ao teimar em praticá-la. Ela aprenderá que nestes casos o karma, ou seja, o resgate, será obrigatório. É compreender que não há erros, pois tudo é sempre um aprendizado. Quantas vezes foi dito que os erros são os melhores mestres, aqueles que mais contribuem na evolução da alma. Olhar para o passado, reconhecer a falha e aprender a lição contida ali, trazer para a consciência de que tal atitude não é lícita perante a justiça divina. Isso vai fazer com que a alma encarnada se sinta de fato evoluindo, sem culpa e sem arrependimento. O que conta de fato é o entendimento das consciências que virão após cada escolha. Uma vez passada a experiência, repetir o erro, então sim é uma má escolha. Mas a culpa não vai mudar o resultado dos fatos. Ela vai sim prolongar indefinidamente a dor. Uma consciência culpada, ela precisa apenas entender que tudo é uma lição. Precisa entender que ela é aluno dessa escola e as lições são a razão dela estar aqui. E quanto mais rapidamente se aprende essas lições, mais rapidamente a alma evolui. Lembrando que todas as lições já foram ministradas nessa escola e agora estamos limpando as gavetas, recolhendo os nossos pertences, pois vamos para uma escola não mais de expiações e provas. Precisamos limpar os porões existenciais, deixando ir todas as emoções negativas oriundas das experiências da não-luz. Precisamos curar essa ancestralidade, ou seja, reorganizar conscientemente os registros da nossa própria história, pois foram aquelas experiências que nos qualificaram para a nova Terra, um mundo de regeneração onde a dor e o sofrimento inexistirão. A culpa não é uma boa companhia agora. Ela só serve para atrasar o restante da caminhada nesses tempos finais de transição. Lembre-se de que aquilo que te faz sentir culpado, na verdade, foram as últimas lições que te proporcionaram a qualificação para a nova escola de almas. Era preciso que fosse assim.
Aquilo que mais te causou dor foi também a mais dura lição, e isso era necessário, pois foi a forma que a tua alma escolheu a fim de conseguir o salvo-conduto para a ascensão. Ao compreender de fato o porquê de cada ação praticada, a alma, de forma consciente, exclui a culpa de seus registros e de suas memórias naturalmente, lembrando que a dor, em muitos casos, nada mais é do que a resistência que colocamos, seja para uma mudança necessária ou mesmo para a compreensão dos fatos e da vida em si. A dor pode sim ser uma opção, depende de cada um. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. Uma belíssima mensagem de Vital Froze que fala sobre a necessidade de curarmos a culpa que trazemos dentro do nosso interior. Muitas vezes a gente se julga culpado, que não somos felizes e merecedores das bênçãos que o universo tem. As próprias igrejas tradicionais nos colocaram, impuseram aquelas más interpretações da Bíblia, que mais pode um camelo passar no buraco de uma agulha como um rico entrar no reino dos céus. Olha que coisa absurda, né? Por mais que digo que o camelo seja uma corda ou coisa parecida, mas são limitações que nos colocaram bitolas para ficarmos doutrinados e com crenças limitantes. Então agora, através do conhecimento que nós temos, libertador, nós sabemos que nós não somos culpados de nada, que tudo foram experiências necessárias para nosso aprendizado, para a vida, né? Então nós não somos culpados de termos escolhido isso ou aquilo, ou ter ficado com uma determinada pessoa durante certo tempo, ter feito uma escolha errada, tudo faz parte do grande equilíbrio cósmico que ele existe, esse equilíbrio kármico, cósmico, tudo é de acordo com a vontade de Deus e da nossa missão espiritual que temos aqui. E aquilo mesmo que nos causou dor e sofrimento, né? Muitas vezes a pessoa diz, eu tive um companheiro durante certos anos que me causou muita dor, atrasou minha vida, né? É muito comum ouvir isso. Eu não progredi por causa de tal companheiro, agora já não dá mais tempo para fazer isso ou aquilo, poderia ter escolhido o caminho A, B, C ou D. Tudo isso foram resgates que nós temos que agradecer por eles e dizer assim, todos esses resgates me trouxeram a grande vitória, o grande diploma dessa vida que aqui estamos para atingir nosso êxito. Então nada de queixas, lamentações, sim, somente focarmos na alegria, na vitória, pois o momento está chegando da gente colher os frutos de tudo isso que nós já passamos ao longo de tanto tempo e agora chegou o momento da gente ver. Aí as pessoas dirão novamente, mas eu ainda estou sofrendo, não estou vendo nada, eu estou ainda com sérias dificuldades, né? Tudo isso vai trazer um degrau superior para vocês. Essa é a informação que a gente tem, não podemos citar caso a caso, cada história é uma individual, né? Mas a grosso modo nós dizemos que tudo que nós passamos nessa existência são resgates necessários para a libertação da nossa alma e para a conquista da nossa ascensão. Então quando você, como diz o próprio Evangelho, né? Quando você encontra um campo com pérolas enterradas, e de repente você vai comprar aquele campo e não tem dinheiro, vende tudo que você tem para comprar aquele campo que tem, não é pérola, seria pedras preciosas, né, enterradas, que você sabe que ali tem uma mina de pedras preciosas e tal, então você vende outro bem que você tem e compra aquilo lá, porque sabe que aquilo lá tem um valor inestimável, né? Isso está escrito no Evangelho. A mesma coisa na nossa vida, nós descobrimos esse campo com pérolas, com pedras preciosas, esse campo maravilhoso que é a nossa alma, a nossa ascensão, então vale a pena pagar o preço caro de largar outras coisas, largar outros focos não mais importantes e que dedicarmos a nossa prioridade para a conquista da nossa libertação, da nossa alma e da cura da chamada ancestralidade. Então nós estamos focando muito aqui no canal e também em comunhão com o amigo Vital Froze, estamos nessa proposta coletiva, nessa corrente coletiva, temos feito orações todos os dias, 18 horas, com essa proposta também, da cura individual e coletiva, da cura do nosso interior, da cura das nossas imperfeições, mágoas, ressentimentos, culpas, traumas, né? E a gente está no momento adequado para esse tipo de cura interior, é um momento que o mundo pede que a gente busque essa cura, então você também pode começar a pedir do seu eu superior, né? A partir de agora eu estou focado
em curar o meu interior, curar minha ancestralidade, perdoar todos, resgatar qualquer tipo de ressentimento, mágoa, culpa que eu tenho e se libertar e dizer cada vez mais os mantras que nós sempre afirmamos, né? Eu sou merecedor das bênçãos do universo, eu recebo, mereço, aceito e agradeço todas as bênçãos que o universo tem para me dar. Eu aceito, recebo, mereço, agradeço. Então diga que você é merecedor, você é merecedora e todas as coisas boas acontecerão na sua vida. Então peço que Deus ilumine, abençoe a sua vida, o seu caminho, que nosso Pai Celeste o abençoe, abençoe você e que estejamos juntos, né, aprendendo muito aqui com esses ensinamentos maravilhosos aqui, que têm sido dados pelo Vital, pelo nosso canal e por tantas mensagens maravilhosas que têm nos libertado nesse momento. Lembrando que nós estamos saindo da era de peixes para a era de aquário e é necessário uma cura interior. Nós não podemos entrar para um novo mundo, para um estágio diferenciado, se nós trazemos ainda dentro de nós, né, aquelas resquícios antigos de lembranças de culpa. Liberte-se, você já é vitorioso, vitoriosa. Liberte-se, você já é feliz e merecedor das bênçãos divinas. Deus te ama, o Pai te ama, e por isso nós estamos aqui. Então, queridos, eu peço que você dê o like, compartilhe essa mensagem tão importante e a gente se vê nos próximos vídeos. Deus abençoe a todos, um grande abraço, a luz venceu!